queridos estudantes do primeiro ano, vamos continuar com o componente de filosofia, aula 8. Já entramos aí nos conceitos da filosofia grega. Isso mesmo, vamos nesta aula falar dos 3 períodos, 4 períodos, na verdade, desde a criação, né, e o crescimento da filosofia grega. Vamos lá, estudante, prestando atenção, com seu caderno aí, fazendo anotações. Essa aula é muito importante para que você tenha aí uma visão geral sobre a origem da filosofia grega. Então, vamos lá, vamos para a tela. Aula 8.1. Vamos falar, então, dos períodos da história da filosofia grega. Período como socrático. Deixa eu pegar a canetinha aqui, sempre esqueço essa caneta. Período pré-socrático, período socrático e período também, né? Geralmente falamos dos 3, mas aqui o professor Hélio trouxe os 4 períodos, também um período sistemático e o período helenístico. Certo, estudante? Então, são 4 fases aí importantes para compreendermos, né, a filosofia grega, desde a sua origem até ali o período helenístico. Muito bem. Aqui uma imagem aqui retratando aí a Grécia. Nós sabemos que a Grécia tem uma tem uma arquitetura muito peculiar da cultura grega, que são esses palácios, esses templos aí com colunas muito bonitas, né? Muito interessantes, como esta imagem aqui. E também são reconhecidos pelas embarcações, né, e as casas aí feitas, construídas, e as margens, né, do litoral. Aí, então, é uma imagem muito referente mesmo à cultura grega. Estudante, a filosofia, né, decorre, então, dos séculos, né, que é um conjunto de preocupações, indagações e interesses que vieram do nascimento, de seu nascimento na Grécia. Então, quando se fala em filosofia, nós sabemos que ela surgiu na Grécia, né, pelos filósofos gregos. Os 4 grandes períodos da filosofia grega são os que eu já apresentei para vocês: o período pré-socrático ou cosmológico, né? Está muito ligado ao cosmo, à explicação dos fenômenos da natureza, né? Ligado ao cosmo. E o período socrático ou antropológico, que é um período em que a atenção é voltada para o homem. Antropo quer dizer homem, né? E o período sistemático e o helenístico, que é com base na cultura greco-romana, o período mais atual. Isso segundo essa autora Chauí. Então, vamos falar um pouco de cada um desses períodos. O período pré-socrático quer dizer que vem antes de Sócrates, né? Então, Sócrates foi um filósofo importante. Ou seja, esse período aí data no fim do século 7 a.C. ao fim do século 5 a.C. É contado de trás para frente, né? Quando a filosofia, então, se ocupa com a origem do mundo. Então, finaliza aquele período em que a filosofia tem a preocupação em responder, explicar a origem do mundo e as causas das transformações da natureza. A filosofia pré-socrática se desenvolve, então, em cidades da Jônia, que é a Ásia Menor, em Mileto, Éfeso e Samo e Glasômena. Olha aqui uma imagem aí da arquitetura grega, uma imagem não muito nítida, mas é uma imagem real, né? Imagem real de como é a arquitetura grega. Magna Grécia, sul da Itália e ilha da Sicília, e também na Abdera, então, onde se desenvolveu a filosofia pré-socrática. Os principais filósofos, quais eram? E eles também que desenvolveram escolas, né? Escola jônica quer dizer o quê? Que nessa escola havia, então,
estudos sobre a filosofia, como, por exemplo, de Tales de Mileto, né? Lembra que Mileto é uma cidade, né? Então, Tales de Mileto, Anaximenes de Mileto, Anaximandro de Mileto e Heráclito de Efésio. Então, são esses filósofos que criou a escola de Jônica, no qual eles são considerados pré-socráticos, vieram antes de Sócrates. Escola itálica, nós temos o filósofo Pitágoras, Filolau, Arquitas, escola Eleata, Parmênides, que é um filósofo também muito interessante, com suas ideias que fazem, né, sentidos até hoje, e Zenão, que também é um outro filósofo muito importante. Escola da pluralidade, Empédocles, Leucipo e Demócrito. Então, são aí os filósofos pré-socráticos. Vamos ver se eu vou falar de cada um deles. Quem fez essa aula foi o professor Hélio, né? Então, não vamos aprofundar na ideia desses filósofos, mas vocês podem estar fazendo pesquisa. Por que nós não vamos estudar as ideias dele, professora? Até porque é bem complexo, né? Cada um aí tem um ponto de vista. Por isso que muitas vezes nós centramos o estudo mais em Sócrates, Platão e Aristóteles, que são filósofos mais fáceis de compreender. Nesse período, então, esses filósofos tinham como interesse, né, a busca pela arché ou arché, que é a investigação, né, pelos pensadores pré-socráticos. Caracterizou, então, como a busca da arché. A palavra é de origem grega, que significa o que está na frente, a origem, o começo. Então, essa palavra arché ou arché pode ser pronunciada das duas vezes, tá? Arché pela nossa língua, a língua portuguesa, e arché pela origem da palavra grega, certo? Então, era a intenção desses filósofos, ter o quê? Ir à frente, buscar a origem, respostas concretas sobre algo, né? Então, eles desenvolviam a arché, que é a realidade primeira, né, que se deu origem a tudo que existe. Arché pode ser entendido, então, como a realidade primeira, substrato fundamental que compõe as coisas, força ou princípio que determina todas as transformações que ocorrem nas coisas. Aqui nós temos uma imagem que nos leva muito à reflexão, né? Esse buraco negro, escuro, onde nós podemos observar aí a Terra, que chamamos de planeta azul, né? Por causa da luz que reflete ali nos gases, por isso que ela é azul, planeta azul. Então, queridos, o que nós podemos refletir aí sobre esse primeiro período aí pré-socráticos, né? Houve, então, uma revolução na filosofia, ou seja, os filósofos gregos, né, eles foram identificados como filósofo porque eram pessoas que pensavam, faziam reflexão sobre, buscando resposta para as coisas, né? Então, por isso que criaram várias escolas. Então, observamos aí a importância, né, desse movimento filosófico, desse movimento desses pensadores, porque é pelo pensamento e reflexões e questionamentos que podemos ter respostas, né? Buscar respostas das coisas. Então, por isso que eu sempre digo que a filosofia é a base de todas as ciências, porque não tem como fazer ciência se não começar fazendo um questionamento, uma pergunta, uma problemática e buscar resposta. Então, é a arché, buscar a resposta, ir atrás, né, de conhecimento. Então, estudante, a partir daí surge, então, um novo papel na filosofia, que é a busca pelo conhecimento concreto, conhecimento real, conhecimento, buscar a verdade. As coisas não eram mais explicadas por meio dos mitos, certo? Vamos dar sequência, vamos ver os outros períodos, vamos para o segundo período. Então, a ideia de que todos os seres da natureza provém, então, de uma unidade primordial, ou seja, já estava no presente nas diversas cosmogonias.
finalizando ainda falando desse período, é a busca da arqué, dos primeiros filósofos, trouxe a novidade de superar, então, antropomorfismo, mítica, né? Que era aquelas explicações míticas que procuravam identificar elementos naturais ou sobrenaturais, que explicassem racionalmente a realidade. Então, eles foram além da explicação mítica, e sim a explicação racional. E antropomorfismo, que no dicionário Aurélio significa pensamento ou conceito que atribui a Deus, a deuses ou a seres sobrenaturais, maneira de agir, sentimentos e pensamentos característicos dos seres humanos. Então, fechamos aí com esse período pré-socráticos, com alguns filósofos ali muito importantes, que vocês podem estar pesquisando e buscando as ideias desses filósofos. É preciso de muitas aulas para estudar, né? É bem complexo, bem amplo. E vamos já para o período socrático ou antropológico. Inicia no fim ali do século V a.C. ao fim do século IV a.C., contando de trás para frente, né? Sabemos que o período de Cristo zera e depois começamos a contar. Século I, II depois de Cristo. Quando então a filosofia investiga as questões humanas. Por isso, homem, lógico, estudo do homem, né? Antropologia. E busca compreender qual é o lugar do homem no mundo. Então, a filosofia se centra, a filosofia socrática, o período socrático, aqui já há a manifestação do filósofo. Aqui é uma obra de arte, né? Que o artista, não lembro quem é o artista que pintou essa obra, que pinta aí Sócrates, que foi envenenado, foi obrigado. Ele era muito crítico, fazia muitas reflexões, fazia as pessoas pensarem, né? Ele ficava na praça pública, chamando a pessoas para pensarem, questionar a sociedade, a realidade naquele período. Por isso ele foi obrigado a tomar veneno. Aqui está. O veneno aqui é suquita, né? Acho que é chamado de... Esse período era chamado de suquita, se eu não me engano, esqueci o nome, que é o veneno, né? Ele foi obrigado, então, a tomar veneno para morrer. Com o desenvolvimento das cidades, do comércio, do artesanato e das artes militares, Atenas, que é uma cidade principal grega, tornou-se, então, um centro da vida social, política e cultural da Grécia. Em seu período de esplendor, somente no século de Péricles, né, século V a.C., a democracia floresceu. Então, foi possível, dela é possível ressaltar duas características importantes da filosofia, ou seja, a igualdade de todos os homens e a garantia de todos eles a participar do governo. Então, a democracia. Então, a partir aí desse período, né, do governo de Péricles, os filósofos faziam muitas reflexões sobre a igualdade de todos os homens serem livres e a garantia de todos eles participarem do governo. Então, é o surgimento da democracia. Assim, quem participava tinha o direito de exprimir, discutir, defender em público suas opiniões sobre as decisões que a cidade deveria tomar. Surgiu, então, a figura da política e do cidadão. Então, foi no período socrático. Para conseguir que sua opinião fosse aceita na Assembleia, o cidadão precisava ser capaz de persuadir os demais. Então, esse cidadão tinha que ser alguém com capacidade de persuadir, de comunicação, de convencer as pessoas, né? Uma mudança profunda ocorre na educação grega. Então, a partir do momento com as reflexões dos filósofos, perceberam então que é preciso ter o quê? Educação. Que o conhecimento só adquire assim, tão fácil, né? É preciso ter o quê? Educação. Antes da instituição da democracia, as cidades eram denominadas por famílias
aristocráticas, senhores e senhoras, donos das terras, né, e do poder militar. E essas famílias criaram um padrão de educação, pelo qual o homem ideal e perfeito era o guerreiro, belo e bom. Nesse período, a educação dos cidadãos, né, dos filhos da aristocracia, tinha que ser o quê? Um guerreiro forte, belo, um homem, e eram os homens só, as mulheres não tinham direito. Né? Então, depois isso mudou, né? Para ser belo, o seu corpo era formado, então, pela ginasta. Olha a educação que eles tinham. Por isso, quando se diz educação integral, se pensa nesse período aí da proposta da educação grega. Uma educação integral, educação perfeita, o cidadão, a pessoa, né, o jovem, tinha que ser formado pela ginástica, pela dança, pelos jogos, pela guerra, né, ser guerreiro também, imitando os heróis da guerra de Troia, e ser bom. Olha o modelo de educação, beleza e bondade. Seu espírito era formado escutando, então, poemas de Homero, de Píndaro e Hesíodo, aprendendo com eles as virtudes admiradas pelos deuses e praticadas pelos heróis. Delas era, então, a coragem diante da morte e da guerra. A virtude, então, era a arete, própria dos melhores. Então, estudantes, nós estamos falando da filosofia grega, no segundo período, que é o período socrático, no qual, com o desenvolvimento da cidade, né, o centro político como Atenas, as sociedades aristocráticas, que eram os donos das terras, né, homens e mulheres, passou então a perceber a necessidade de uma educação dos jovens. Né? Os jovens, para ser políticos, teriam que ter uma educação integral. Belo, tinha que ser belo e bom. Então, até aí, quando a economia agrária foi sendo derrubada pelo artesanato, pelo comércio, surgiu nas cidades, principalmente lá em Atenas, uma classe social urbana que desejava o poder político, que era privilégio da aristocracia. Olha aí o desenvolvimento da cidade, né? Com o desenvolvimento, com a queda da agricultura, foi então desenvolvendo a cidade pelo comércio. E para responder aos anseios dessa nova classe social, que a democracia foi instituída, porque se moram, aglomera grupo de pessoas num local que passa a ser chamado cidade, a polis, ou um perímetro urbano. Esse perímetro urbano precisa de administração, então vai precisar de política, de políticos, de democracia. Assim, o ideal de educação nesse período, né, no século de Péricles, já não é mais a formação do jovem guerreiro e belo. Lembra aqueles conceitos anteriores? E sim a formação do bom cidadão. Vamos ver como que era essa educação? Qual é o momento que o cidadão mais aparece e mais exerce sua cidadania? Quando ele opina. Olha, a educação agora precisa ter uma educação também intelectual, né? Você precisa saber pensar, dar opinião, discutir, deliberar e votar na assembleia. Então, essa nova educação, que era aquela só bela e boa, que o cidadão tinha que ser belo e bom, guerreiro, ter todos aqueles ensinamentos, agora estabelece como padrão ideal a formação do homem orador, aquele que sabe falar em público, persuadir e outros, né, na política. Para dar aos jovens essa educação, surgiram, então, na Grécia, os sufistas, que foram os primeiros professores. Né? Os sufistas, eles ensinavam esses jovens a ter o desenvolvimento intelectual. Para serem o quê? Para serem os políticos futuro que iriam administrar na cidade, né? Ocupar vários cargos na cidade. Vamos para o terceiro período, que é o período sistemático. Esse eu tenho pouco estudo sobre esse período, que geralmente a gente não fala muito sobre ele. Né? Fim do século IV a.C. ao fim do século III.
A filosofia busca reunir e sistematizar tudo quanto foi pensado pela cosmologia, né, que são os filósofos socráticos, e pelas investigações sobre a ação humana na ética, na política e nas técnicas. A filosofia agora se interessa por mostrar que tudo pode ser objeto de conhecimento filosófico. Desenvolveu-se, então, a teoria do conhecimento, como a psicologia, a lógica. Então, já estamos num novo período aí. Os filósofos procuraram, então, encontrar fundamento último das coisas. Essa investigação, século mais tarde, foi designada como metafísica. Esse período tem como principal nome o filósofo Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Passado, então, quase 4 séculos de filosofia, Aristóteles apresenta uma verdadeira enciclopédia, que se propõe a reunir, então, todo o saber produzido e acumulado pelos gregos, em todos os ramos do pensamento, da prática, considerando essa totalidade de saberes como sendo a filosofia. Então, foi Aristóteles, né, esse papel, né, feito importante, que foi reunir, né, todos esses conhecimentos desenvolvidos pelos filósofos, ou seja, criou, então, uma enciclopédia. Então, nós temos muitos textos, graças, então, a Aristóteles, que guardou, reuniu esses textos em livros, que são saberes, né, que foram os saberes, né, considerados aí pelos filósofos, que foi considerado a filosofia, né? Então, por isso, a filosofia passa a ser o conhecimento da totalidade, dos conhecimentos e práticas humanas. Aí eu volto aqui para nós. Já entendendo um pouquinho mais sobre a origem da filosofia, estudante, você deve ter se perguntado, mas para que estudar filosofia? Serve para quê? Acha esses questionamentos. Serve para quê a filosofia? Qual é o campo de investigação da filosofia, professora? Me diz aí, porque a matemática estuda os números, né? A construção civil estuda a arquitetura, por exemplo, né? A robótica estuda a robótica. A área das tecnologias digitais, a informática estuda sistema de informação, né? A TI, tecnologia da informação. Enfim, geralmente nós temos clareza quando fala de uma área. Essa área estuda, né, língua portuguesa, estuda a língua. E a filosofia, professores? Cadê a filosofia? Eu sei que vocês estão esperando algo aí palpável para entender a filosofia. Agora começou a complicar mais ainda, né? Com os conceitos aí da filosofia nesses 3 períodos. Eu sei que é muito falar de todas elas, desses 4 períodos, na verdade, falar de todas elas de uma vez só, mas precisamos trazer à tona aqui, de uma vez, à tona para vocês, que depois nós vamos começar a trabalhar cada uma delas. Certo, queridos? Então, é assim, jogamos aqui na luz, né? Filosofia é a luz, é abrir a mente, é o conhecimento, é o questionamento, é a visão crítica da realidade, é que é a busca, né, por resposta. Então, a cada dia, cada aula aí estamos trazendo esses conceitos e está clareando mais para vocês. O que Aristóteles fez? Reuniu vários textos escritos dos filósofos, né, que antecederam a eles, por exemplo, principalmente os filósofos pré-socráticos. E aí, por isso que nós temos até hoje aí, né, informações, dados, textos escritos e reescritos, e reelaborados, e reeditados, mas ficou ali a essência, né, que é as ideias desses filósofos aí. Então, vamos lá, vamos para a tela. Vamos aí, estamos quase finalizando esta aula. Então, a filosofia passa a diferenciar esses conhecimentos, distribuindo-os numa escala que vai
da mais simples e inferior ao mais complexo e superior. Cada saber possui um campo próprio, um objeto específico, procedimentos para sua aquisição e exposição, formas próprias de demonstração e prova, como eu falei, né? As duas áreas, as diversas áreas de conhecimento têm ali um objeto de estudo, por exemplo, um campo de investigação. A filosofia é todas elas, né, podemos dizer. Cada campo de conhecimento é uma ciência, em grego, episteme. Por isso, quando vamos buscar a origem da palavra, ou um conceito, chamamos de epistemologia, que é o estudo da origem de alguma coisa. Você quer saber sobre um conceito matemático? Vai buscar a epistemologia daquele conceito, ou seja, o estudo e conceito daquela área de conhecimento. Então, epistemologia, em grego, quer dizer o quê? Uma ciência de uma determinada área. O estudo dos princípios e das formas de pensamento, sem preocupação com seu conteúdo, foi chamado por Aristóteles de analítica, ou seja, análise, né? Desde a Idade Média, a analítica, ou a analítica, passou a ser chamada de lógica. Lógica. Aristóteles, então, foi o criador da lógica como instrumento de conhecimento e qualquer campo do saber. A lógica não é uma ciência, mas sim um instrumento para ela. Por isso que muitas vezes usamos aquele termo, né? Ah, mas isso não tem lógica. Ah, vamos fazer alguma coisa e a pessoa diz, não, isso não tem lógica, ou seja, não tem sentido. Então, a lógica não é uma ciência, mas é um instrumento para fazer ciência, né? E aqui um livro, né, um exemplo ali de Aristóteles. Vamos para o último período, o período helenístico ou greco-romano. Vamos, então, falar sobre os filósofos desse período. Ocorreu lá no fim do século III a.C. ao século IV depois de Cristo. Século IV, né? Eu sempre erro aqui. Não século V, VI, século VI. Eu estou olhando de trás para frente. Então, terminou no século VI depois de Cristo. Nesse longo período que abrange a época da hegemonia romana, surgiu então o cristianismo também, né, depois de Cristo, então já havia o cristianismo. Então a filosofia se ocupa das questões de ética, conhecimento humano e das relações do homem com a natureza e de ambos com Deus. Então, esse período após ali Cristo, depois de Cristo, a filosofia busca outros campos, né, de reflexão, de discussões ou de questões, como ética, conhecimento humano, homem, a natureza e homem com Deus. Principalmente na Idade Média, onde o centro do universo era o teocentrismo, Deus como centro do universo. Por isso que é um período quase que não se desenvolveu ou nasceu filósofos. Quase não temos filósofos no período da Idade Média. Por quê, professora? Porque é um período considerado como 1000 anos de treva. Vocês já assistiram aquele filme Em Nome da Rosa? Mais ou menos, é esse nome, Em Nome da Rosa. Eu assisti no ensino médio. Se vocês tiverem oportunidade de assistir esse filme, vai retratar um pouquinho aí desse período da Idade Média. A Idade Média depois de Cristo. Por quê? É um período em que a Igreja Católica Apostólica Romana, né, se tratando aí da religião, adotou a religião cristã, apesar que em um período havia muita perseguição ali nos primeiros séculos, né, perseguição aos cristãos, e depois perceberam que havia muitos cristãos, né? Então a Igreja Católica passou a adotar, teria que entrar na história para falar, né, desse Império Romano,
e passaram a adotar, então, o cristianismo. Percebo que em arte, a maioria das obras ali do período da Idade Média, até o século XI, XII, eram obras com conceitos religiosos, dos deuses, dos santos. Né? Então, foi um período que quase não se desenvolveu ciência, porque o foco era a religião, o teocentrismo. Eu não estou fazendo aqui crítica à religião, crítica à Igreja Católica, estamos falando aqui num contexto histórico. Sempre esqueço de falar isso. Quando tratamos desses períodos em que a Igreja dominava, estamos falando na perspectiva histórica, porque foi o que aconteceu. Certo, estudante? Então, vocês precisam ter essa visão, né, que a sociedade passou por diversos períodos. Períodos em que a Igreja dominava, então prevalecia ali os conhecimentos, né, a arte, a política, era toda fundada, né, ali pela Igreja e pela aristocracia, enfim. Teve um período feudalismo, então tem todo aí um contexto histórico e político e social e que não se desenvolveu a ciência, né? Não havia o desenvolvimento da ciência ou da filosofia. Voltando para o texto, vamos para a tela. Nesse período, então, a polis grega desapareceu, porque a Grécia, né, foi dominada aí somente pelos romanos, né, Macedônia e romanos, pelos impérios aí romanos e da Macedônia. Os filósofos começaram a dizer que o mundo é a sua cidade e que eles são cidadãos do mundo. Como em grego, o mundo se diz cosmo. Esse período é chamado de filosofia cosmopolita. Nesse período predominava, então, a preocupações com a física, com a ética, a teologia, certo? Datam desse período 4 grandes sistemas que influenciaram o pensamento cristão em formação nessa época. Vamos ver quais eram, então? Pensamento cristão, etoísmo, ceticismo, epicurismo e neoplatonismo. Então, esse era o pensamento nesse período da Idade Média em que prevaleceu o teocentrismo, a religião. A ampliação do Império Romano, a presença crescente de religiões orientais no Império, as relações comerciais e culturais entre o Ocidente e o Oriente fizeram aumentar o contato dos filósofos helenistas com a sabedoria oriental. Seria, então, uma forma de orientalização da filosofia, com a aparição de aspectos místicos e religiosos no pensamento e na nação. Isso não quer dizer que a filosofia estava intimamente ligada com a religião. Viu, estudante? Essa filosofia grega, ela apesar que está muito ligada aos primeiros, né, as primeiras ideias nas questões mitológicas, mas foi se desenvolvendo, se afastando da mitologia e buscando, então, conceito e compreensão das coisas pela razão ou pela lógica. Certo? Então, queridos, até o momento, observamos aí, né, esses 4 períodos da filosofia grega. Houve esse rompimento ali, alguns séculos, né, depois de Cristo. Houve, então, ali o período de trevas, podemos dizer, 1000 anos. Né? Se formos buscarmos na história, não vamos ter ali exemplos de filósofos desse período. Aí, da Idade Média, muito poucos filósofos. Né? Havia, sim, filósofos cristãos, padres, né? Acho que em algumas aulas teremos aí alguns padres que se tornaram também, foram reconhecidos como filósofos, pessoas que estudavam, que pensavam, refletiam sobre aquele período. É um período que deveríamos ter muitos registros
escritos, porém se perderam com o tempo, né? O filme, por exemplo, Em Nome da Rosa, representa ali que houve o incêndio de uma biblioteca muito grande, né, em Roma, que havia diversos livros, principalmente de filósofos, né, desse período. Então, muitas coisas se perderam com o tempo. Estudante, certo? Mas o que vamos encontrar são muitas produções, obras literárias, obras de artes, aí com o foco na religião, né? Como vocês viram ali, a filosofia também se alinhou a essas religiões orientais, ocidentais, e foi por isso que, ao pesquisarmos, né, a filosofia, nós sempre nos reportamos aos gregos, os gregos antigos, aos gregos clássicos, porque ali foi a origem da filosofia, os pensamentos filosóficos, né? Somente os filósofos pré-socráticos, os socráticos e os helenísticos, né? Então, foi um período muito importante da filosofia. A filosofia pura, que deu origem ao pensamento, origem, que estimulou o homem a pensar, a refletir e questionar, e chegarmos onde estamos hoje, com a ciência, né? Aí, depois aí, de um período muito longo ali da Idade Média, principalmente no Renascimento, o homem passou a voltar, né, de novo à antropologia, perdi a palavra agora, que é o estudo do homem. O homem passou a ser o centro da atenção. E aí onde vai se desenvolvendo a ciência, a tecnologia. Certo? Vamos finalizar aqui, vamos para a tela. Muito bem, então aqui finalizamos. E vamos dar sequência em outras aulas, falando aí desses filósofos, trazer os pensamentos desses filósofos. Por enquanto, só identificamos os períodos. Então, cada aula vem tratando de um tema, aí, entrando de forma bem sutil, para vocês não assustarem, viu? Então, essas são as nossas referências e aguardo vocês nas próximas aulas. Estudante, atento aí às nossas aulas, façam anotações, escrevam aí o nome desses filósofos importantes e vocês podem fazer pesquisa aí com o seu celular. Tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.